Bom dia, amigos. Eu gostaria também de agradecer aos cantores, foram maravilhosos. Certamente apreciamos a música. Bem, vocês devem estar se perguntando exatamente o que vai acontecer com a mensagem desta manhã. Como escapar das pragas vindouras? E a Bíblia é um livro que de fato contém boas notícias. Na verdade, a Bíblia termina com um final feliz. Mas às vezes, antes de chegarmos ao triunfo, temos algumas tribulações e provações. E às vezes, antes de ter um bebê, há dores de parto e sangue. E é assim que você vê isso acontecer na história das Escrituras. Agora, na mensagem sobre como escapar das pragas vindouras, eu quero começar indo para Apocalipse, capítulo 14, e falar sobre as pragas na Babilônia. Porque realmente precisamos preparar o cenário. Agora que estamos vivendo em um mundo, vamos encarar isso. Temos uma praga agora mesmo. Caso você esteja se perguntando, não, eu não acho que a pandemia seja uma das 7 últimas pragas. Ela é uma praga. Na verdade, não é a pior praga que já tivemos. Se estudarmos a história da peste negra, da peste bubônica ou da gripe espanhola e observarmos a porcentagem de mortalidade, elas são extremamente graves, mas essa é definitivamente uma praga. Jesus nos disse que antes de sua vinda haveria pestilência. Essa pestilência não tem nada a ver com as 7 últimas pragas. Portanto, a peste a que Jesus se referiu está acontecendo agora. E veja o que aconteceu historicamente no mundo nos últimos anos com incêndios em grandes escalas, quebra de recordes, enchentes e pestes. Eu acho que Deus está tentando chamar a atenção das pessoas. Mas vejam o que Apocalipse 18 fala sobre a queda da Babilônia. E no verso 2, esse anjo que desceu do céu e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu. Vou contar um segredinho. Eu sou pai, eu tive 6 filhos, e às vezes é difícil ter crianças na igreja. Mas não podemos transmitir o vídeo se houver muito choro ao fundo. Não temos como deletar esse choro, só temos que arquivar o vídeo. Então eu quero dar aos pais a chance de tirar as crianças dali. O Apocalipse também fala sobre choro e lamentação. Portanto, isso se encaixa na mensagem de hoje. Tudo bem. Então, aqui ele diz para sair dela. A mensagem de Apocalipse, desse anjo em Apocalipse 18, saiam dela, meu povo, para que não participem de seus pecados e não recebam suas pragas. Agora, quando você lê sobre as pragas em Apocalipse, você as encontra principalmente no capítulo 16, é um prelúdio do capítulo 15. Então, obrigado. Eu acho que o tempo de angústia já começou. Pelo menos para mim. Muito bem. Vamos começar de novo. Quando lemos sobre a queda de Babilônia e as pragas do Apocalipse, para entender os ensinamentos da Bíblia, às vezes precisamos voltar atrás. Por exemplo, se você olhar em 1 Coríntios capítulo 10 e no verso 11, está falando sobre a experiência do Êxodo. E Paulo diz que tudo o que aconteceu com eles naquela época serviu de exemplo para nós sobre quem o fim do mundo chegou. E quando ele diz, sai dela, povo meu, isso remete ao tempo em que os filhos de Israel estavam no Egito. E eles foram chamados para sair do Egito. Na verdade, ele diz aqui em Apocalipse, sai dela, meu povo. Isso também está no Antigo Testamento. Ele diz, deixe meu povo ir. E assim, o povo de Deus está sendo mantido em cativeiro. Então, você lê em Êxodos 3, venha agora, pois eu enviarei a Faraó para que você tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E o Egito era cercado pelo Nilo, Babilônia é cercada pelo Eufrates, o Nilo é mencionado no Êxodo, o Eufrates é mencionado no Apocalipse. E você verá que nas 7 últimas pragas que cairão sobre o mundo nos últimos dias,
Há muitos paralelos com as pragas que caíram sobre o Egito no Antigo Testamento. Portanto, para entender o que está diante de nós agora, achei que seria proveitoso darmos uma olhada no que aconteceu lá naquela época. Portanto, vamos começar no fim da Bíblia em Apocalipse e vamos pular para o início em Êxodos. Vá comigo para o capítulo 4 de Êxodo. E em Êxodo capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, temos a história das pragas e eles estão saindo do Egito. Eu só vou destacar alguns pontos, obviamente, pois eu não posso ler esses 10 capítulos agora. Agora, quando Moisés recebe a ordem, ele vê o Senhor na sarça ardente. Deus diz, eu vou usar você. Tive que moldá-lo por 40 anos para humilhá-lo e prepará-lo. E agora você se torna o homem mais manso de todo o mundo. Eu vou usá-lo para tirar o meu povo de lá. Agora Moisés se desqualifica e diz, eu não falo egípcio há 40 anos. Ele diz, minha língua é lenta, eu não consigo fazer isso. E Deus diz, veja quem fez a língua. Eu vou usar você. Quero que você vá a um faraó que não acredita em mim. E ele diz, faça esses sinais, jogue sua vara no chão, coloque a mão no seu casaco, puxa para fora, ela ficará leprosa, depois eu vou curá-la, sua vara vai virar uma serpente, depois vai virar uma vara novamente, e você vai levar esses sinais com você. E qual é o nome do Deus? Ele diz, eu sou o que sou, eu quero que você vá. Então ele concorda com essa comissão. E algo interessante acontece. Muitas pessoas ignoram isso, mas eu acho que faz parte da história. Vá para Êxodo 4. A aliança é renovada. Êxodo 4, 24. E aconteceu que no caminho, ele está a caminho para fazer o que Deus disse. No acampamento, eu acho que se poderia dizer na estalagem, na parada para descanso, o Senhor o encontrou e procurou matá-lo. Podemos parar aqui? As pessoas dizem. O Senhor tentou matá-lo? Ele atirou contra Moisés? Ele errou o alvo? Moisés é rápido, fique parado para eu matá-lo. Se Deus queria matá-lo realmente, ele poderia fazer alguma coisa para impedi-lo? Então, o que significa ele queria matá-lo? Pode ser que o Senhor o atingisse com uma doença e poderia ter sido fatal. Porque havia uma área em sua vida que não estava em harmonia com Deus. Moisés está se preparando para liderar a nação e Deus fez uma aliança com Abraão. Ele disse que seria uma aliança permanente com o povo de Deus, a circuncisão. Ora, os midianitas praticavam a circuncisão. Ele havia se casado com uma moça midianita. Ele havia se casado com uma midianita, Zípora, mas isso geralmente era só aos 13 anos. O que a Bíblia diz sobre os meninos hebreus? 8º dia. E eu não sei, deve ter havido algo mais acontecendo entre Moisés e sua esposa, porque... Bem, deixe-me terminar de ler. O Senhor o encontrou e procurou matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, eles tinham ferramentas que usavam para isso, eram muito afiadas, então não se preocupe. Pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho, talvez porque Moisés estivesse incapacitado por causa de uma doença, e a lançou aos pés de Moisés, e disse, certamente me és um esposo sanguinário. Agora, ela pode não ter ficado muito animada com a missão dele de sair de casa e levar a família para um confronto com o faraó, que poderia não terminar muito bem. E ela também pode ter achado que a prática era bárbara, como algumas pessoas no mundo ainda acham hoje. Mas, seja qual for o caso, havia uma área em que Moisés não estava obedecendo. Como você pode liderar o povo se não praticou o pacto em sua própria vida? Outras pessoas perguntam, e o menino? Moisés tinha 2 filhos. Ele teve Gerson e Eleazer, que significa Deus me ajudará. O mais velho provavelmente já havia sido circuncidado porque já havia passado dos 13. Eles haviam negligenciado o direito do mais novo. No início da apresentação de Moisés ao faraó, ela diz, você é um marido sanguinário. A primeira vez que Jesus derramou sangue não foi na cruz, foi quando ele tinha 8 anos de vida. Quando o batizaram, e ele foi circuncidado. Portanto, no início dessa experiência de nascimento da nação de Israel, quando Moisés vai ao encontro do faraó, há um derramamento de sangue. Do filho. Outro tipo de Cristo. No final, falaremos sobre a Páscoa, o derramamento de sangue. É interessante que Moisés começa depois de 40 anos no deserto, porque ele sai do deserto para fazer sua maior obra. Foi depois de 40 anos ou 40 dias no deserto que Jesus veio para fazer sua maior obra. Há muitos paralelos entre Moisés, que Moisés nasceu de escravos, mas ele nunca serviu como escravo. Jesus nasceu de pecadores, mas ele nunca pecou. E
A Bíblia nos diz que Moisés é um grande legislador, juiz, sacerdote, profeta. Jesus é um grande legislador, juiz, sacerdote, profeta. Moisés foi o mediador entre Deus e o povo. Jesus é o nosso mediador. Oramos em seu nome entre Deus e o povo, muitos paralelos. Portanto, ao analisarmos a história de sua libertação do Egito e a ida para a Terra Prometida, descobriremos algo sobre onde estamos agora na história, saindo da Babilônia para a Terra Prometida. Pragas em ambas as partes da Bíblia aqui. Portanto, depois dessa experiência, ele segue o que deveria fazer com o direito à circuncisão. Então o Senhor lhe diz, e agora há várias reuniões importantes que acontecem. Êxodo 4:27, o Senhor disse a Arão que fosse ao deserto e encontrasse com Moisés. Então ele foi encontrá-lo no monte de Deus. Que monte é esse? É o Monte Sinai. E Moisés provavelmente estava no lado oriental do Monte Sinai, no Monte Horebe. E ele chega e se reúne com Arão no monte. Na verdade, muitas coisas interessantes aconteceram naquela montanha ao longo do caminho. Não via seu irmão há 40 anos. E antes disso, não havia passado muito tempo com Arão porque ele estava no palácio do Egito. Então ele viu seu irmão mais velho e o beijou. Agora, nesse momento, Moisés está totalmente resignado. Ele não é egípcio. Ele não é midianita. Ele vê a Arão e diz, esta é a minha família, este é o meu povo. E ele se torna o líder do seu povo. Ele tinha que cumprir o dever à circuncisão. Ele abraçou Arão, seu irmão, e que não era apenas um velho escravo. E eles se encontram na montanha onde a outra aliança foi feita. Os 10 mandamentos. Em Êxodo 4, verso 29, Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos. Eles foram do Monte Sinai de volta ao Egito e convocaram todos os anciãos do Israel. Antes de falarem com o faraó, eles falaram com o povo. Essa é uma passagem muito importante que as pessoas ignoram e algo aconteceu aqui que é extremamente profundo e significativo. Eles reuniram os anciãos e disseram o que Deus estava prestes a fazer. E há coisas que devem ser lidas nas entrelinhas. Por exemplo, eles disseram, vejam, vocês estiveram no Egito, vocês estão se afastando do Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Jacó. E se vocês querem ser libertados por Deus, bem, vocês precisam renovar a aliança que Deus fez com Abraão. Vocês estão orando a esses deuses pagãos? Alguns de vocês estão jogando seus bebês no rio? E não estão guardando o sábado, estão trabalhando 7 dias por semana? Vocês precisam se comprometer novamente com o Senhor, e o povo adora a Deus. É o que diz o texto. Depois que eles tiveram essa conversa, eles dizem, Deus está vindo para livrá-los. Ele viu a aflição de vocês e então inclinaram suas cabeças. É o verso 31. Eles inclinaram suas cabeças e adoraram. Não existe uma adoração envolvida na saída da Babilônia nos últimos dias. O que o poder da besta obriga? Ou você adora a besta ou adora a Deus. Portanto, há uma questão de adoração que você vê aqui. Agora, vamos para o capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão entraram e disseram a Faraó. Nem sei como eles conseguiram uma audiência, mas de alguma forma, eles foram e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebrem uma festa no deserto. E o Faraó disse, quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor, não vou deixá-los ir. Agora, eu não tenho tempo para ler tudo o que está acontecendo na história entre os dois, mas só quero que vocês saibam que o Faraó ficou chateado. Veja no verso 5, o Faraó diz, veja, o povo da terra é muito numeroso, e vocês os fazem descansar de seu trabalho. Essa palavra descanso, se você procurar no seu celular, você vai ver que essa palavra é Shabat. E diz, vocês estão fazendo com que eles descansem. Um pouco mais tarde, no mesmo capítulo, o Faraó diz, não dê ouvidos a palavras ociosas, não acreditem na palavra. Moisés e Arão haviam dito a eles que precisavam renovar seu compromisso com o Senhor, obedecer seus mandamentos. E o que você acha que foram essas palavras? Eles conversaram com o povo e o povo agora estava guardando o sábado e o faraó disse, eu sei o que está acontecendo aqui, vocês estão fazendo eles descansarem. Eu vou tornar impossível que eles descansem. Eu vou aumentar a sua carga de trabalho, não lhe dando palha. Portanto, veja que aqui, antes da grande libertação, houve uma renovação, uma redescoberta do sábado e uma contenda, uma controvérsia sobre o sábado e o descanso. Pode acontecer novamente?
Então vêm as pragas. Preparem-se para o impacto, amigos. Acho que estamos vivendo nos últimos dias. Diz, vocês estão fazendo com que descansem do seu trabalho. Agora, à medida que passamos pela estratégia do diabo para nos impedir de sair da Babilônia, do Egito, mesma coisa. Deixe-me fazer uma analogia que eu acho que eu estou tomando como certa e que todos entendem. A experiência do Êxodo é uma metáfora para a salvação. Ela realmente aconteceu, mas é uma história de salvação. O faraó, quem ele representa nessa história? O diabo, Lúcifer, Satanás, o adversário. Ele está tornando as pessoas escravas. E todos nós somos escravos do pecado. Moisés aparece como um grande libertador. Quem ele representa? Jesus, você e eu somos os escravos que querem ser libertados. Então você tem toda a história aqui quando eles atravessaram o Mar Vermelho, que é um símbolo do batismo. E antes de saírem do Egito, 1 Coríntios capítulo 10 novamente, diz, eles foram batizados na nuvem e no mar. Jesus disse, a nuvem de fogo, lembram? E eles atravessam o mar. Não nascermos do Espírito e não nascermos da água, não podemos entrar no reino dos céus. E assim, tudo o que acontece com as crianças, eles não começam sua jornada sem o sacrifício do Cordeiro. Esse Cordeiro é quem? É Cristo. Portanto, toda a história do Êxodo é, na verdade, um retrato da salvação. Agora, há paralelos entre o que aconteceu naquela época e o que está acontecendo hoje. A batalha entre o bem e o mal não mudou. E há uma razão para que as pragas que estão no Antigo Testamento e as pragas do Novo Testamento. Eu vou apenas listar rapidamente as 10 pragas, pois não temos tempo para ler todos os detalhes do que aconteceu com elas. Primeira praga, a água se transforma em sangue. Há menção de sangue no Apocalipse? Sim. O sangue era uma das pragas do Apocalipse? Sim. Diz, depois as rãs cobriram toda a terra. E Apocalipse fala sobre 3 rãs impuras. Rãs também no Apocalipse. Daí vem piolhos por toda parte, que aparecem depois de aspergirem poeira. Fala sobre poeira no Apocalipse. Então havia mosca em toda parte, na terra de Gósen. Todo o gado morreu. Fala sobre o colapso econômico em Apocalipse 18. Furúnculos. Essa é a 6ª praga. Há um aumento ruidoso nas pragas do Apocalipse? Sim. Uma tempestade de granizo. Na 7ª praga, uma grande chuva de granizo. Pedras de granizo de 45 quilos, que devastam a terra. A 8ª, nuvens de gafanhotos cobrem a terra. Apocalipse fala de gafanhotos. Não entre as 7 pragas, mas os gafanhotos são mencionados como uma praga anteriormente. Então as trevas cobrem a terra. Há trevas mencionadas no Apocalipse, uma das pragas. Então nos diz que os primogênitos dos homens e dos animais morreram no Egito. E é claro, a Bíblia nos diz em Apocalipse que Cristo é o Filho unigênito. Ele morre em nosso favor para que possamos ser salvos dessa escravidão. Então eles foram até o faraó e disseram, deixa nosso povo ir. E ele diz, não, não vou deixá-los. Agora, mais uma coisa que eu quero mencionar. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Você já ouviu isso? Por 3 vezes. Deus disse a Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. E as pessoas dizem, isso não foi muito justo. É assim que Deus age? É como uma caixa de chocolate, mas Deus os faz um pouco diferentes? Você dá uma mordida e fica surpreso ao descobrir o que era? Deus diz, eu vou amolecer o coração dessa pessoa e ela será salva. E vou endurecer o coração dessa para ela se perder. E depois eu vou puni-la pelo coração duro, embora eu tenha feito isso. Não seria muito legal se Deus dissesse, eu vou fazer com que você seja orgulhoso, teimoso e pecador, e você não será capaz de mudar, e então eu vou puni-lo por ser do jeito que eu fiz. Veja, há um problema com essa teologia. Deus é bom, Deus não é cúmplice do mal de forma alguma. Isso precisa ficar claro. Se você observar o capítulo 9 de Êxodo, verá que Faraó endureceu seu coração. Faraó endureceu seu próprio coração. Então por que o texto usa essa linguagem de que Deus disse eu vou endurecer o coração de Faraó? O que realmente está sendo dito é que nas circunstâncias que Deus traria, porque Faraó era tão orgulhoso, ele endureceria seu coração. Deus endureceu seu coração por meio das circunstâncias, mas a escolha foi de Faraó. Eu ouvi um pastor explicar isso da seguinte forma. Você tem a luz do sol e o sol brilha em 2 materiais diferentes. Um material é a cera e o outro é a argila. O mesmo sol incide sobre ambos. A cera amolece e a argila endurece. O problema não é com a luz do sol, o problema é com a substância. Conhecendo o orgulho no coração de Faraó, as circunstâncias que Deus enviou endurecem seu coração.
Mas Faraó fez a escolha. Todos nós somos livres. Assim como o diabo era livre, mas ele escolheu ser orgulhoso, ele endureceu seu coração. Portanto, eu quero deixar isso bem claro, pois Deus não disse simplesmente: bem, nessa história eu preciso de um peso, eu preciso de um bode expiatório. Quem seria? Acho que será o Faraó. A mesma coisa com Judas. As pessoas dizem que Deus fez com que Judas cumprisse a profecia e que ele não tinha escolha, então ele seria o vilão. E daí Deus vai puni-lo? Não, Judas era livre e fez sua própria escolha. É por isso que a Bíblia diz: quem quiser. Certo? Escolham hoje a quem querem servir. Deus não quer que ninguém pereça. Ele cria o potencial para que todos sejam salvos. Cristo morreu por todos. Não é isso que a Bíblia diz? Eu só queria tocar nesse assunto porque ele está na história. Tudo bem. Primeira praga, a água se transforma em sangue por 7 dias. Mas depois de 7 dias, o faraó ainda não mudou. E também não chama Moisés. Fica quase impossível para eles beberem da água, porque tudo vira sangue no rio, e diz que o rio cheirava mal, os peixes ficavam boiando e isso cheirava muito mal depois de 2 ou 3 dias. Mas ele endurece o coração. Daí vem a segunda praga, as rãs. E as rãs cobriram completamente a terra. E elas estavam pulando por toda parte. Eu nunca tinha visto uma praga de rãs antes. Eu já vi muitos sapos em um só lugar, mas eu costumava pegar sapos quando eu era jovem e costumava competir com eles em concursos de saltos. Nós tínhamos muitos sapos na Flórida. E meu meio-irmão e eu tínhamos arpões. Colocávamos todas as rãs na piscina e decidimos ver se conseguíamos flechá-las. Eu acho que não acertamos nenhum sapo, mas toda vez que o arpão acertava a borda da piscina, fazia uma grande marca no concreto. Meu pai descobriu. Eu nunca me esqueci daquelas rãs. Essa é a minha história com sapos. Mas diz que a água foi destruída pelo sangue, mas as rãs entraram em seus fornos e maçadeiras. E destruiu sua comida. Portanto, essas 2 primeiras pragas estão afetando o pão e a água. E Faraó diz: ah, homem, já chega! E chamou Moisés e Arão e disse: tudo bem, supliquem ao Senhor para que ele tire as rãs. Não é interessante que o incrédulo esteja orando? E Deus responde? Responde. Mas o fato de você orar a Deus não significa que está tudo bem. Deus também respondeu à oração de Faraó várias vezes nessa história. Então ele chamou Moisés e Arão e disse: tirem as rãs e eu deixarei o povo ir para que eles possam sacrificar ao Senhor. E então Moisés orou para que Deus tirasse as rãs. Deus então tira as rãs, eles as ajuntam em montes e as levam para adubar em algum lugar. Mas o faraó viu que havia alívio. E ele endureceu o coração, não dando ouvidos ao que o Senhor disse. E ele disse: bem, vamos procrastinar. Já ouviram um político fazendo promessa que nunca foi cumprida? Isso não foi nada engraçado. Foi só muito real. E ele disse: olha, eu continuo prometendo. E enquanto eu prometer, a praga vai embora. Mas não vou deixá-los ir, eles são metade da nossa força de trabalho. Por que eles queriam destruir Israel? E eles disseram: há mais deles do que de nós. Se houver uma guerra, eles se juntarão aos nossos inimigos e poderão se multiplicar. Estão loucos? Vamos perder os nossos escravos. Então ele disse: eu não vou deixá-los ir. Então, ele usou sua primeira tática, que foi a procrastinação. Deus disse: saiam do Egito. O faraó disse: ok, vou deixá-los ir. E eles esperaram, mas nada aconteceu. O diabo dirá: sim, um dia você será livre. E uma das ferramentas mais bem-sucedidas do diabo para manter as pessoas na escravidão é a procrastinação. Eu aposto que quase todo mundo aqui, em alguma área da sua vida, pensa em algo que planeja mudar em sua vida. E já está planejando isso há 20 anos. Isso nunca acontece. O diabo diz: sim, você vai sair do Egito. Anime-se, um dia isso vai melhorar. Eu vou deixá-lo ir. Mas você nunca se liberta. A procrastinação é muito perigosa. Quando ele viu que havia alívio, endureceu o coração, porque o sol ainda brilha e Deus ainda nos abençoa, mas não nos afastamos de nossos pecados. Há uma passagem em Eclesiastes 8:11, porque a sentença contra uma obra má não é executada rapidamente,
Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Sempre que Deus nos chama para segui-lo, quando Ele diz para segui-lo? Hoje, se ouvir a sua voz, agora é o momento. Quando Jesus chamou os apóstolos, diz que eles imediatamente abandonaram suas redes e o seguiram. Chama Mateus, que se afasta da caixa registradora e segue Jesus. Ele chama Zaqueu e diz: se apresse e desça, pois hoje eu preciso comer em sua casa. Sempre que Cristo nos chama, Ele nos chama para irmos até Ele agora. Alguém disse: um dia desses é o mesmo que nunca. Eu sempre pensei em fundar um clube de procrastinação, mas nunca consegui fazer isso. Alguém disse que a procrastinação é a arte de se manter em dia com o dia de ontem. Ouvi dizer que durante a Guerra Revolucionária havia um general em um dos lados do Delaware, General War, e ele estava em sua tenda com seus homens, jogando cartas com seus oficiais. E Washington estava atravessando o Delaware e um dos vigias viu. E um mensageiro foi enviado com uma carta de emergência para o General War que dizia: Washington está atravessando o Delaware e ele entrega a carta, mas ele está jogando cartas. Ele diz muito obrigado e coloca a carta no bolso. E disse: eu vou dar uma olhada nisso aqui depois que meu jogo acabar. Os americanos haviam aparecido. E ele e muitos de seus homens foram mortos e a batalha foi perdida porque ele esperou. E é verdade que muitas vezes perdemos muitas batalhas porque procrastinamos. Certo, vamos voltar às pragas. Temos a segunda praga, temos a terceira praga, que são os piolhos por toda parte. E finalmente a quarta praga, que são as moscas. Mas não são como aquelas moscas que só incomodam. São como aqueles mutucões de cavalo, maiores que uma cigarra. E elas entravam na casa de todos, e o faraó, sua família e seus servos estavam sendo picados. Ele chamou Moisés e disse: eu vou deixar. Vejam Êxodo 8:28. Eu os deixarei ir. Vocês podem sacrificar ao seu Deus no deserto, mas não vão muito longe. Vocês podem ir lá fora, mas queremos manter os olhos em vocês. Temos que enxergar vocês do topo da pirâmide. Basicamente, ele está dizendo: vocês podem ir, mas não muito longe. Queremos vigiá-los, não vão tão longe. E intercedam por mim. Essa não é outra tática do diabo dizendo: você pode ser cristão, mas não vá muito longe. Os seguidores de Jesus não tinham que ir a todo lugar. Ele disse: se você quer me seguir, precisa tomar sua cruz, crucificar-se, abandonar tudo o que você tem e me seguir. Para seguir a Jesus, ele disse: eu não posso estar em segundo lugar em sua vida. Eu não posso ser o número 2. Busquem primeiro o reino de Deus. Como Pedro acabou negando a Jesus, diz que ele seguiu Jesus à distância. João foi até a sala do julgamento, mas Pedro não queria parecer como se estivesse ligado a ele. Então ele se afastou e ficou com os servos, os inimigos de Cristo. Quando Jesus estava sendo julgado, finalmente uma moça o reconheceu e disse: você é um deles. E pela associação ele se comprometeu e disse: eu nem sei quem ele é. Você já negou o Senhor por suas ações? Não quis que as pessoas soubessem que você era um cristão? Seguiu à distância? Atos 5, verso 1. Vocês lembram do que aconteceu na igreja primitiva? Ananias e Safira morreram porque prometeram dar 100% e deram só uma parte. Meu Jesus me guia sempre. Ainda não chegamos lá, mas é o próximo hino. Temos que segui-lo até o fim. Bem, isso não funcionou. Moisés disse: vamos até o fim. O faraó disse: nem pensar. Então mais pragas vieram. Vieram a quinta e a sexta pragas. Todos os animais morreram e o povo ficou cheio de furúnculos. Uma tempestade de granizo devastou a terra e derrubou as árvores. Relâmpagos e trovões assustando até a morte. A propósito, há trovões e relâmpagos na sétima praga do Apocalipse. Sim. E fogo do céu. Então, quando a oitava praga chega, é o gafanhoto. Eu já vi uma praga de gafanhotos em Nevada. Eles simplesmente cobriram o chão. Conseguimos expulsá-los. Mas você sabe qual a maior praga de gafanhotos na história registrada? América do Norte. Foram chamados de gafanhotos das montanhas rochosas e em um determinado momento eles atingiram mais de 1000 milhas em todo o país. Dá para imaginar isso?
O mais incrível é que não é possível encontrar um único gafanhoto nas montanhas. Não se sabe o que aconteceu. Nem mesmo os fazendeiros encontraram nada, desapareceram. Mas vocês podem ler sobre a história dos gafanhotos que cobriram a América do Norte. Essa praga que assolou o Egito, dizem que nunca houve nada igual. O céu escureceu. Qualquer coisa viva que estivesse por perto, eles pousavam em cima e devoravam. O chão ficou negro, eles estavam rastejando por toda parte. Não se podia pisar em lugar nenhum sem ouvir o crunch, crunch. Era horrível. Então o faraó pegou a linha direta e chamou Moisés e Arão novamente. E disse, vão servir ao Senhor seu Deus. Mas ele é tão orgulhoso que ele não consegue se conter. Mas quem vai? Moisés disse, vamos com nossos jovens e velhos, nossos filhos e filhas, nossos rebanhos e nossas manadas. Precisamos fazer uma festa ao Senhor, todos nós. Ele disse, é melhor que o Senhor esteja com vocês quando eu os deixar ir com os seus pequeninos. Cuidado, o mal está à frente, é perigoso lá fora. Deixem seus filhos aqui. Por que não vão agora só os homens? Deixem as mulheres e as crianças. E sirvam ao Senhor, pois é isso que desejam. E eles foram expulsos da presença do faraó. Bem, isso já não era de se esperar? Moisés poderia ter dito, tudo bem, só vão os homens então. O faraó sabia, se eu puder manter a família deles, se eu puder manter suas relações, seus filhos ou sua família, agora ele fazia uso dos compromissos paternos. Agora haveria prioridades paternas. Deixem seus filhos. E ele pensou, eles seriam bebês âncoras. Já ouviram essa expressão antes? Vocês terão que voltar, se eles ficarem. E Moisés disse, não vai rolar. O que Jesus diz sobre isso? O diabo às vezes usa nossos relacionamentos para nos impedir de ir até o fim. Nos últimos dias, as pessoas serão testadas porque até mesmo nossos próprios familiares se tornarão nossos inimigos. É preocupante pensar nisso. E eu sei que alguns aqui agora não querem olhar para a direita ou para a esquerda porque podem pensar que a estão incriminando. Mas haverá pessoas que nos trairão, são palavras de Jesus. Pai contra filha, filha contra sogra, marido contra esposa, pais contra filhos. Será uma traição de partir o coração. Jesus disse, Mateus 10:37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Alguém se aproximou de Jesus e disse, Senhor, eu quero segui-lo, mas deixe-me primeiro enterrar meu pai. O que Jesus disse? Ele disse, deixe os mortos enterrarem seus mortos e siga-me. Quando se trata de seguir a Jesus, não há segundo lugar. Ele deve ser o primeiro e, enquanto isso, algumas pessoas fazem um acordo com o faraó, dizendo, eu vou comprometer meus relacionamentos me casando com alguém de fora da minha fé. Eu vou lhe dar estudos bíblicos e depois convertê-lo. É melhor convertê-los primeiro, amigos, porque isso nem sempre acaba bem. A Bíblia é bem clara sobre o jugo desigual. E essa é uma das táticas que o diabo usa para ancorar as pessoas no Egito. Portanto, o faraó está tentando reter algo, certificar-se de que os escravos voltarão. Então ele diz, deem-me seus filhos. Depois vem a 9ª praga, trevas sobre toda a terra. E essa escuridão é uma escuridão que você não pode cortar com uma faca, é tão espessa que eles não conseguem ver nada. A escuridão não é uma das pragas que caem sobre a semente da besta no Apocalipse? Sim. Então o faraó chama Moisés e Arão e diz em Êxodo 10:24, vão servir o Senhor, mas deixem que seus rebanhos e manadas fiquem para trás. Os pequenos podem ir. Vocês podem levar suas esposas e seus filhos com vocês, mas deixem o seu gado aqui. Por que isso? Jesus disse, aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. E ele pensou, se eu tiver o seu tesouro, se eu tiver os seus bens, se eu tiver suas propriedades, algumas pessoas são escravas de suas coisas. Não podem fazer uma viagem missionária porque alguém tem que ficar em casa cuidando das coisas. Eles nunca saem do Egito porque precisam comprar mais coisas. Precisam pagar suas coisas. E nos tornamos escravos do materialismo. E assim, quando o diabo não consegue conquistá-lo por meio de um compromisso parcial ou de seus relacionamentos, ele tenta conquistá-lo por meio do materialismo, por meio de suas posses e propriedades. E o que a Bíblia diz sobre isso? Lucas 14:33, da mesma forma,
Qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que tem não pode ser meu discípulo. Pastor Doug, o senhor está dizendo que devemos colocar tudo na sacola de doações quando sairmos da igreja hoje? Não, você deve dar tudo o que tem ao Senhor quando entregar a Ele de todo o coração. Tudo o que você tem, se você é um cristão de verdade, você é simplesmente um mordomo da propriedade de Deus. Eu nunca vi um carro fúnebre com um caminhão de mudanças atrás. Você não vai levar nada. Tudo pertence a Ele. Mateus 19, 21. Vocês querem ser perfeitos? Vendam o que têm, deem aos pobres e terão tesouro no céu e sigam-me. O jovem rico ouviu isso e foi embora triste, pois tinha muitos bens. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E o faraó conhecia algumas dessas pessoas. Eram pastores e eles voltariam para buscar seus bens. Vamos capturá-los e torná-los nossos escravos novamente. Pedro disse a Jesus: eis que deixamos tudo e te seguimos. Pedro não tinha uma casa? Sim. Mas colocaram Jesus em primeiro lugar em suas vidas. Um dos versículos que me vem à mente é aquele em Lucas 17, falando sobre a segunda vinda. Cristo está avisando, e ele aponta lá atrás. Naquele dia, quem estiver no eirado e seus bens estiverem em casa, não desça para levá-los. E da mesma forma, quem estiver no campo, não volte atrás para pegar seu casaco. Quando vemos que o Senhor está se aproximando, ele diz: se você estiver no telhado, não perca tempo nem mesmo para voltar à sua casa e pegar seus objetos de valor. Corra pela sua vida. E então Jesus diz: qual é o verso mais curto da Bíblia? Jesus chorou, certo? E o próximo verso mais curto. Lembrem-se da mulher de Ló, que olhou para trás e viu todo o seu tesouro, suas posses, seu povo, e estava em Sodoma. Ela olhou para trás. Cristo disse: qualquer homem que põe a mão no arado e segue-me e olha para trás não é digno do reino. Ele é o seu Criador. Ele merece isso? 100%. E ele o ama mais do que qualquer pessoa no mundo vai amá-lo. Ele disse: eu tenho que ter seu coração. Não deve haver substituto. Anos atrás eu fui a Pompeia, às ruínas aos pés do Monte Vesúvio, onde o vulcão explodiu, acho que em 79 depois de Cristo, e pegou todas as pessoas de surpresa. Várias pessoas escaparam. Havia muitos sinais de alerta de que a montanha iria explodir e elas conseguiram escapar, mas muitas pessoas foram pegas pelas cinzas e pelos gases que desceram e puderam vê-los rolando colina abaixo. Largaram tudo e correram para a costa. Muitos entraram em barcos, fugiram e sobreviveram. Plínio, o jovem, escreveu um relato em primeira mão sobre o que aconteceu em Pompeia. Mas quando eles estavam escavando, e ainda estão escavando, eles encontraram um tipo de esqueleto. Era de uma jovem, e pelo seu esqueleto eles puderam ver que já estava do lado de fora da cidade, e que evidentemente estava fugindo. E achou que tinha tempo ainda de voltar e entrar. E pegar alguns objetos de valor e joias. Eles encontraram na sua mão segurando brincos e algumas joias. E aí você pensa: que tragédia. Perder sua vida por isso. E ela pensou: eu ainda tenho tempo para pegar um pouco dessas coisas. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E o faraó disse: deixe-me ficar com as coisas. E se o Senhor não tiver todo o seu coração, se tudo estiver relacionado com as coisas, então você será um alvo para o inimigo. Bem, mais pragas vieram. Essa foi a 9ª praga. Agora, antes da 10ª praga, e todos sabem qual é. É a pior de todas. A morte de todos os primogênitos, homens, animais, mulheres, escravos, ricos, pobres, seriam levados. E Moisés avisou a todos com bastante antecedência. Na verdade, até mesmo alguns egípcios passaram a acreditar em Moisés. Quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz que não eram apenas os israelitas. Havia uma multidão mista que disse: o Deus deles é maior que o Deus egípcio, nós vamos com eles. E foi dito a eles que, se quisessem sobreviver às pragas, eles precisariam sacrificar um cordeiro. E lhes foi pedido um cordeiro perfeito, um tipo de Cristo. Seus ossos não deviam ser quebrados. Os ossos de Cristo não foram quebrados. Devia ser macho. Cristo, é claro, era macho. Eles deveriam pegar esse cordeiro inocente e, depois de sacrificá-lo, deviam pegar o sangue do cordeiro e colocá-lo sobre a porta da casa.
Agora eles seriam salvos, pois haveria uma Páscoa e uma procissão. Êxodo 12, verso 13. Agora o sangue lhes servirá de sinal nas casas em que vocês estiverem. E quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. Não são tantas palavras, eu vou repetir, porque eu vou pedir que vocês falem comigo. E quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. Podem repetir comigo? Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. Esse é um anjo do juízo que está vindo para julgar. E quando ele vier, o julgamento é a morte. A penalidade do pecado é a morte. Mas ele diz, quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. A única maneira de sobrevivermos às pragas nos últimos dias é ter o sangue do Cordeiro. Essa é a moral de todo o sermão. Há pragas vindo. E só há uma forma de sobreviver às pragas. E você precisa do sangue. É daí que vem a palavra Páscoa. O anjo do juízo passará. Quando ele vir o sangue. É interessante que haja um julgamento no Egito no início desses 40 anos antes de saírem do Egito. E quando o anjo vir o sangue, aqueles que tiverem o sangue acima da porta terão suas casas protegidas. 40 anos depois, quando Jericó foi destruída, a única casa em que as pessoas sobreviveram foi aquela em que havia uma corda vermelha na janela que representa o quê? O manto escarlate, o sangue de Cristo. Todos naquela casa sobreviveram. Você precisa do sangue sobre a sua casa. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Sua casa como família, sua casa como indivíduo. Eles tomaram o sangue do Cordeiro. E quando o anjo viu o sangue, ele passou por cima. E é claro que aqueles que tinham esse sinal ao redor deles, o anjo passou à meia-noite e ouviu um grito que subiu da terra do Egito. Alguns egípcios colocaram o sangue em suas portas e foram poupados, mas a maioria das casas não foi poupada. E desde o faraó, que está sentado no trono, até a pessoa que está na masmorra, não havia uma casa no Egito que não tivesse experimentado a terrível agonia da morte. Diz que um grito subiu da terra, o luto e a lamentação que subiram da terra do Egito depois daquela praga. Foi muito assustador. Mas ninguém que tinha o sangue morreu. E a essa altura, o faraó e o povo estavam tão angustiados, eles não sabiam que eram os próximos. Isso é mortal, não se trata apenas de perder nosso gado, não se trata apenas de sapos, gafanhotos, luz, moscas, estamos morrendo. Deus é tão misericordioso. Quando se trata da prioridade da vida, Deus enviou pragas sobre os rios. A propósito, todas essas pragas eram contra seus deuses, percebem? Eles adoram o rio, adoram as rãs, adoram todas essas coisas, adoram os elementos. Isso foi, na verdade, juízo contra os deuses. Mas Deus puniu os rios, as rãs, piolhos, gafanhotos. Mas no final Deus disse, eu quero poupá-los, vocês foram feitos à minha imagem. As pessoas não morrerão até a última praga, porque Deus queria preservá-las o máximo que pudesse. No final dos dias da criação, Deus salva a sua maior obra quando cria o homem, à sua imagem. Porque você e eu não morremos para salvar sapos e bichos malhados. Quer dizer, eu gosto de animais. Mas ele morreu para nos salvar. O sangue é para nos salvar. Ele esperou o máximo. E nesse momento o faraó diz, saiam da cidade. Vão embora agora. E assim eles fazem. Arrumam as coisas, comem a refeição da Páscoa. E como eles a comem? Vocês podem ler sobre isso em Êxodos 12, verso 13. Eles calçam seus sapatos, pegam os seus cajados, seus pães são ázimos porque eles não têm tempo para esperar que cresça. É algo que foi feito às pressas. Mais uma vez, nos lembrando de que se Deus está chamando você para sair da Babilônia, agora estamos levando isso para os nossos dias. Saia do Egito. Não hesite. É preciso estar pronto para ir quando ele chamar. E assim que eles sacrificaram o cordeiro, e então o faraó deu a ordem para saírem. Agora eles se levantaram e começaram a viagem. Bem, quando chegaram ao Mar Vermelho, de repente tudo ficou muito calmo no Egito. Os primogênitos morreram, os escravos se foram. E os egípcios estavam dizendo uns aos outros, parece que houve uma ocorrência natural aqui. Os israelitas se aproveitaram daquilo. Todas as pragas poderiam ser explicadas cientificamente. Já ouviram falar isso? Eu me lembro que muitos incêndios estavam ocorrendo no norte da Califórnia.
Eu não sei se vocês lembram, mas logo após a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a Califórnia teve 1000 relâmpagos em um dia. E eu comentei com um colega pastor. Eu disse, isso não parece um juízo? Ele veio atrás de mim, cara, você ainda acredita nessas coisas? Deus não age assim. Eu disse, sério? Eu disse, eu li na Bíblia que quando eles não se arrependiam, não havia chuva. E eu disse, sim, às vezes eu acho que é assim que Deus age. Mas ele disse, a ciência explica tudo, é o clima. E os egípcios começaram a dizer, isso não era ação de Deus. Deus não estava tomando nenhuma iniciativa aqui. O que fizemos? Nós os deixamos ir embora, vamos recuperá-los. Então eles pegam seus 600 carros e todos os soldados que ainda estavam disponíveis e foram. Eles ainda tinham um exército. E eles vão atacar os filhos de Israel. Você conhece a história. Os filhos de Israel haviam tomado a estrada para o sul em vez da estrada do rei normal. E agora eles estão cercados por montanhas de ambos os lados e um oceano à sua frente. E eles veem os egípcios chegando. Parece que não há como escapar. E Deus diz, fiquem parados. Moisés levanta sua vara, o mar vermelho se abre, Deus cria um caminho para eles. Quando parece não haver esperança, Deus muitas vezes faz o seu melhor, amém? Eles descem, a Bíblia diz que a água era como uma parede à direita, é como visitar um daqueles grandes aquários. Eles conseguiam olhar e ver os peixes ali. Uma parede à direita, outra à esquerda, e eles atravessando. E o faraó deve ter tido algumas conversas estimulantes para fazer seus soldados descerem até lá. Mas ele disse, sigam-me, e eles saíram em disparada com seus carros pelo abismo entre as duas paredes de água. Todos os israelitas passaram completamente para o outro lado. E então as paredes começaram a vazar para o faraó e seus exércitos, pois dizem que as suas rodas ficaram presas na lama. O solo estava seco quando os filhos de Israel passaram para o outro lado. A muralha começou a vazar e isso teria sido um aviso para que os soldados dessem meia volta e saíssem dali. Mas eles continuaram, ficaram presos na lama e logo Deus liberou seu poder. Os anjos liberaram os 4 ventos e aquelas muralhas se chocaram e nenhum egípcio foi poupado. No dia seguinte diz que eles viram os egípcios na praia. Diz que ele jogou o cavalo e o cavaleiro no mar. O que diz em Apocalipse? A Babilônia foi derrubada. Se olharmos para a linguagem de libertação do Êxodo e para a linguagem do Apocalipse, veremos paralelos surpreendentes, talvez porque Deus esteja nos dizendo que estamos nas fronteiras da libertação. Ele está nos dizendo para não transigirmos com o faraó. Muitas pessoas se perderão porque estamos fazendo acordos com o diabo. E ele está dizendo que você precisa ter 100% de comprometimento, que precisa estar disposto a 100% a sair do Egito, da Babilônia. É isso que Deus está exigindo de seu povo. Então temos as pragas e o castigo. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando a manhã apareceu, o mar voltou à sua profundidade total, enquanto os egípcios fugiam para dentro dele. Então o Senhor derrubou os egípcios do meio do mar. Há uma citação interessante no livro Eventos Finais, na página 240. O Senhor Deus de Israel executará juízos sobre os deuses deste mundo, como sobre os deuses do Egito. Com fogo, inundações, pragas e terremotos, ele destruirá toda a terra. Então seu povo redimido exaltará o seu nome, tornando-o glorioso na terra. Os que estão vivendo na última parte da história terrestre não se tornarão versados nas lições de Deus. Temos tempo ainda e eu quero ler mais uma citação para vocês. Está no livro Grande Conflito. Quando Cristo cessar de interceder no santuário, quando Miguel se levantar, será derramada a ira que sem mistura se ameaçar a fazer cair sobre os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal. As pragas que sobrevieram ao Egito quando Deus estava prestes a libertar Israel eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo precisamente antes do libertamento final do povo de Deus. Estamos vivendo nesse momento importante, temos um mundo que está escravizado, Deus está chamando as pessoas para a liberdade. Jesus, como Moisés, está dizendo, sigam-me e eu os tirarei daqui, mas ele precisa de 100% de comprometimento. Só há uma maneira de escaparmos das pragas que estão por vir. Quando o anjo vir o sangue, ele passará por cima. Você está consagrado a Cristo, você entregou sua vida a ele. Você pediu que Jesus cobrisse seus pecados sob seu sangue. Eu lembro de ter lido um fato histórico interessante, que quando o povo
da Holanda do Norte, na Holanda de Rotterdam, se rebelaram no século XVI contra o rei da Espanha. E ele enviou seu exército para destruir as pessoas da cidade. Bem, eles resistiram o máximo que puderam. Resistiram ao exército espanhol, mas finalmente aquela cidade na Holanda caiu. E quando os espanhóis romperam as muralhas e a cidade caiu, eles não tiveram misericórdia de nenhum dos habitantes, porque eles haviam lutado contra o rei da Espanha. E decidiram aniquilar todos os homens, mulheres, velhos, jovens. Eles foram de casa em casa. O exército cercou a cidade, massacrando as pessoas. E havia pessoas nessa única casa chamada de Casa dos Mil Terros. Você já vai entender o porquê. Essa casa estava cheia de mulheres e crianças. Eles ouviram que o julgamento estava chegando à cidade e os soldados estavam passando e estavam massacrando todos na cidade. Um jovem teve uma ideia, ele barricou a porta o melhor que ele pôde. E eles pegaram uma cabra. Eles costumavam ter seus pequenos estábulos onde as cabras leiteiras ficavam ao lado da casa, não muito longe dali. Ele pegou uma cabra, trouxe-a para dentro da casa, fez uma barricada, sacrificou a cabra e quando o exército se aproximou da casa, pegou uma vassoura e empurrou o sangue da cabra por baixo da porta. Os soldados começaram a tentar derrubar a porta e um deles viu o sangue saindo por debaixo da porta e disse: "Parece que nossos soldados já estiveram aqui e fizeram seu trabalho." E eles foram embora. As pessoas na casa esperaram 3 dias até saberem que os soldados haviam deixado a cidade e sobreviveram por causa do sangue. Bem, há um tempo de julgamento chegando a este mundo e a única maneira de estarmos seguros é estarmos sob o sangue do Cordeiro. E para assumir esse compromisso, eu tomarei minha cruz e seguirei Jesus até o fim. Deus está chamando o seu povo para fora da Babilônia, porque os que permanecerem na Babilônia diz que as pragas cairão sobre a Babilônia. A maneira de sairmos da Babilônia é nos achegarmos a Cristo e nos afastarmos dos pecados do mundo. É esse o seu desejo? Deus amoroso, acreditamos que, ao olharmos para essa história de hoje, de Êxodo, vemos ecos do que está acontecendo em nossos dias agora. Eu oro para que possamos aprender com essas lições que são exemplos para nós e que possamos seguir por todo o caminho, que o Senhor nos impeça de fazer concessões ao diabo e nos ajude a ver quais são os seus artifícios. Perdoa-nos pelas vezes em que fizemos concessões, Senhor. E eu oro para que cada um de nós, em nossos corações, resolva, por meio de sua graça e com sua ajuda, ir até o fim e sair até o fim, Senhor. Abençoa cada pessoa, ajuda-nos a saber como aplicar essas mensagens em nossa vida e nos dê a graça e a força para fazer isso. Eu oro para que possamos ser cristãos bíblicos genuínos neste momento tão importante da história do mundo. Também, Senhor, queremos orar para que o Senhor esteja com aqueles que, em nosso grupo, que estão lutando e doentes. Por favor, abençoe o programa evangelístico que começa em algumas semanas. Derrama o teu Espírito sobre esse evento, em nome de Jesus. Amém. Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17th. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers. Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Camino Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this.
This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called the Narrow Way, and I look forward to seeing you there. Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdal from Shepherd's Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together, amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together. So make sure that you sign up here. Estamos juntos!